Ok, Isis, muito obrigado. Boa noite para você e boa noite para você que está em casa, que segue com a gente a partir de agora com o Jornal da Cidade. Boa noite para você, Bianca. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todos. O Grupo Cidade realizou o primeiro debate com os candidatos ao governo do estado na noite desta segunda-feira. Um formato inovador que garantiu um confronto direto e mais dinâmico. Os candidatos chegaram ao Grupo Cidade de Comunicação minutos antes do debate e foram recebidos por apoiadores dos partidos que marcaram presença na Avenida Desembargador Moreira, com bandeiras e tambores. Cada candidato estava acompanhado dos seus respectivos vices e candidatos ao Senado. Oportunidade única, né? A primeira oportunidade para a gente conversar com os cearenses e falar um pouquinho do nosso programa de governo, falar um pouquinho das propostas que a gente tem nas diversas áreas, focando realmente o debate sempre na proposição, respeitando os adversários. Você tem primeiro um candidato perguntando a candidato de maneira livre, aí não tem assessoria, aí não tem texto, é o que você acumulou na sua história de vida, na sua experiência. Uma oportunidade para a democracia cearense falar mais alto, a gente vai ter mais uma chance dos 3 candidatos se apresentarem, dizerem mais um pouco sobre as suas biografias, sobre o que pensam a respeito do presente e do futuro do Ceará. O confronto aconteceu em 4 blocos. Nos 3 primeiros, os candidatos puderam debater temas livres escolhidos por eles. O último foi reservado às considerações finais. Eu acho que esse formato tem que ser repetido em outras ocasiões, quem sabe no segundo debate da TV Cidade ou até outras emissoras possam aproveitar a ideia, que foi muito bacana e dinâmica. Quero parabenizar a TV Cidade, porque foi um debate dinâmico, os candidatos se perguntando, e eu fiquei muito satisfeito de aqui apresentar nossas propostas. E eu quero ser governador para avançar essas políticas para a vida do povo do Ceará ser ainda melhor. Acho que deu a oportunidade ao povo cearense de entender que há 2 caminhos nessa eleição. O caminho da experiência, da capacidade de entregar, da realização, e o caminho da inexperiência e da falta de preparo. Cada um teve 20 minutos que foram administrados por eles ao longo do debate. Puderam, administrar o tempo da melhor forma possível e para os assuntos que eles consideravam mais importantes, que foi exatamente esse o intuito e o objetivo do nosso debate. A nossa necessidade era justamente fazer com que o eleitor, desde o início da campanha, fosse se preparando para ir consciente às urnas. O Grupo Cidade de Comunicação saiu na frente e realizou o primeiro debate entre os 3 candidatos ao governo do estado. Mas esse não será o único confronto entre Capitão Wagner, Eumano Freitas e Roberto Cláudio aqui no Grupo Cidade de Comunicação. Um outro momento como este já foi confirmado. Cumprimos a nossa função desse debate saudável de ideias, de propostas, para o que mais importa, que é o futuro do nosso estado. Ainda hoje, mais da campanha política no Ceará. Veja também, candidata a vice-governadora na chapa de Eumano Freitas, Jade Romero, consegue entrevista ao JC Eleições. 17 anos depois, Justiça do Ceará determina que dólares da cueca serão entregues à União. Presos do regime semiaberto irão trabalhar em espaços públicos de Fortaleza, como o Parque Adail Barreto. Criança tem rosto e mãos queimados em explosão de bomba artesanal no interior. Ceará registra 60 casos de varíola dos macacos e confirma a primeira paciente mulher. É o nosso JC que está no ar. Quem não lembra do escândalo dos dólares na cueca? O dinheiro escondido por um ex-assessor do deputado federal petista José Guimarães vai ser entregue à União. 17 anos depois, Thea Morel, a Justiça do Ceará tomou essa decisão. Boa noite para você. Boa noite, Bianca. Boa noite para todo mundo. É isso mesmo, a Justiça Federal finalmente tomou essa decisão depois que todos esses valores que foram encontrados com José Adalberto Vieira da Silva foram realmente resgatados aí pela Justiça Federal e estavam esperando depositados em contas do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Para relembrar esse caso de 17 anos atrás, R$209 mil foram encontrados dentro de uma mala do assessor do deputado federal José Guimarães.
na época José Guimarães era realmente deputado federal, né? E 100 mil dólares, 559, né, foram encontrados dentro da cueca do assessor. A partir do momento que foi feita essa vistoria e que ele foi preso porque não conseguiu comprovar a origem desse dinheiro, esse dinheiro realmente foi mantido nessas contas e agora ele deve ficar à disposição dos cofres públicos. Em relação ao crime, esse crime transcreveu, a justiça não conseguiu provar o envolvimento do deputado federal nesses valores e esse dinheiro, embora esse assessor tivesse tentado resgatar para ele próprio ao longo de todo esse tempo, vai mesmo para as contas da União. De volta ao estúdio do Jornal da Cidade. Ok, Theo, obrigado. E os detentos do regime semiaberto irão trabalhar agora em espaços públicos de Fortaleza, começando pelo Parque Adail Barreto. Pintura, capinação, manutenção e conserto de equipamentos são algumas das atividades propostas pelo acordo entre as secretarias do Meio Ambiente e a Administração Penitenciária do Ceará. Ao mesmo tempo que eles ajudam na manutenção do parque, eles estão se ressocializando, né, se reprofissionalizando, sendo capacitados pela Secretaria de Administração Penitenciária para fazer bons serviços para a sociedade e para eles também. Há benefícios na infraestrutura dos espaços públicos e para os que estão cumprindo pena, que receberão recursos financeiros e a oportunidade de voltar à vida em sociedade. O egresso a gente dá todo o suporte para ele, inclusive um salário mínimo, né, mais vale-refeição, transporte, para poder realmente estabilizar perante um ano. Ele vai ter a oportunidade de cada 3 dias trabalhado um menos na pena e a melhora no seu comportamento e nos seus pedidos futuros. Com esta parceria, a feira agroecológica, que era quinzenal, acontecerá por semana. Assim, produtos agroecológicos e artesanais oriundos do sistema prisional serão comercializados em espaços públicos, começando aqui no Parque Adail Barreto. Neste primeiro momento, são 30 egressos do sistema prisional, ou seja, que estão no regime aberto. O acompanhamento é feito diariamente por 2 policiais penais que revezam com a equipe composta por 30 egressos do sistema penitenciário que são do regime aberto. Hoje, excepcionalmente, nós temos Camisa 8 no YouTube do GC+. E quem está chegando com os destaques é o Carlos Henrique Costa. Boa noite para você, Carlos. Tudo bem, Bianca? Boa noite para você, para o Alexandre e para todos. Dia esperado para o torcedor alvinegro. Lúcio Gonzalez foi apresentado ontem, já comandou o primeiro trabalho hoje lá em Porangabuçu. Óbvio que o foco é o Flamengo, o adversário do próximo domingo às 11 da manhã no Maracanã. E aí o primeiro trabalho do treinador Lúcio Gonzalez lá em Porangabuçu. No mesmo dia, às 4 da tarde, Fortaleza recebe o Botafogo na Arena Castelão. O objetivo, claro, é manter a boa fase. Afinal, o time do técnico Juan Pablo Vojvoda também é destaque no Camisa 8 de logo mais. Lembrando que 8h15 da noite tem Camisa 8 no GC+, do YouTube, QR Code tá aqui do lado. Opa, só apontar o celular, tá tudo certo, acompanha a gente lá. Um abraço. Esse daí é excepcionalmente nesta terça-feira. E para falar sobre as fases de Fortaleza e Ceará, a gente chama outro Camisa 8, o Luiz Henrique Pontes. Tem uma coisa no futebol que é bem legal de se observar, é a tal da fase. Reza a lenda que quando um time engrena na fase boa, tudo dá certo. Mas quando a tal da má fase se instala, o caos é grande. É mais ou menos assim que eu vejo o atual cenário de Ceará e Fortaleza na Série A do Brasileirão. O Leão, que já viveu uma draga danada ao longo de todo o primeiro turno, agora curte a boa fase. O Fortaleza já tem 5 vitórias seguidas desde que começou o retorno da Série A. Por outro lado, o Ceará, que fez campanha até certo ponto razoável no primeiro turno, agora nesse retorno está mal das pernas. Coleciona 2 derrotas e tem 3 empates. Por falar nisso, o Ceará agora é o recordista do Brasileirão com 12 empates em 24 jogos disputados. Mas vamos seguir aqui com o raciocínio da fase boa e ruim. O Fortaleza turbinou os seus números na tabela de classificação com as 5 vitórias já nesse retorno. O tricolor conseguiu fazer a mesma pontuação que havia conquistado ao longo de todo o primeiro turno, onde disputou 19 jogos e conseguiu 15 pontinhos. Agora, o Leão já é o 12º colocado com 30 pontos. Em compensação, a equipe alvinegra conseguiu a façanha de piorar a pontuação nesse início de retorno. Os números são reais, a tabela está aí para quem quiser observar.
Nas 5 rodadas iniciais da Série A, o time de Porangabuçu venceu 2 jogos e perdeu 3, ou seja, somou 6 pontos. Agora, com 5 rodadas disputadas nesse retorno, o Vozão acumula 3 empates e tem 2 derrotas, portanto só somou 3 pontos dos 15 disputados. Meus amigos, no futebol, assim como na vida, precisamos aproveitar muito bem a boa fase. Façamos de tudo para mantê-la, porque caso a má fase chegue, haja trabalho duro e muita dedicação para sair dela. Boa noite para todo mundo, até a próxima. Ainda hoje, Ceará confirma o primeiro caso de mulher contaminada com varíola dos macacos. Até agora são 60 registros da doença no estado. Na volta do intervalo, uma nova pesquisa de intenção de votos para o governo. E a entrevista com a candidata a vice-governadora na chapa de Eumano Freitas, Jade Romero.
Jornal da Cidade de volta, direto dos estúdios do JC Eleições, que hoje recebe a candidata a vice-governadora do Ceará pelo MDB, na chapa de Eumano Freitas, do PT. Candidata, muito boa tarde, seja bem-vinda aos estúdios do JC. Boa tarde, muito obrigada pelo espaço, um espaço de debate, para que a população conheça os candidatos, tome sua decisão, sempre baseada nas melhores propostas. Eu espero que essa campanha seja uma campanha limpa e muito propositiva e agradeço mais uma vez o espaço. Estamos recebendo o Jade Romero, nossa entrevista terá 10 minutos, serão contados a partir de agora. Candidato, primeiramente gostaria de esclarecer, é importante esclarecer isso para todo o público em relação à situação da sua chapa. Houve um pedido de impugnação dessa chapa que está sendo julgado ainda, mas o que a senhora tem a dizer em relação ao eleitor sobre esse pedido e sobre a situação do nome da senhora como vice-governadora de Eumano? É importante destacar que não há nenhuma irregularidade no meu pleito. A legislação pede que o servidor público esteja afastado há 3 meses do seu cargo. Eu estava afastada há 6 meses porque estava de licença maternidade. Eu tenho um neném de 6 meses apenas, então já estou afastada de todas as minhas funções há mais de 6 meses e pedi a exoneração antes mesmo de acabar a minha licença maternidade. Portanto, não há nenhuma irregularidade, eu confio muito na justiça e o nosso jurídico está tocando toda essa questão e eu estou muito confiante. Como foi o processo de escolha do seu nome? Houve primeiro o nome da Renata, que foi o primeiro nome escolhido para ser vice do Eumano, depois surgiu o nome da senhora. Como é que foi todo esse processo até a senhora se tornar vice na chapa de Eumano? O MDB teria essa indicação da vaga da vice. Nós apresentamos várias mulheres, nós temos muitos quadros dentro do partido que já militam há muito tempo, que têm um trabalho em diversas áreas. Então, houve toda essa discussão. A Renata foi escolhida a priori, mas houve uma série de ataques à sua família, à sua honra. E eu me solidarizo aqui com a Renata. Eu espero muito que isso não aconteça, que a gente possa rechaçar realmente toda essa violência de gênero, essa violência política que ela passou. Então, ela entenda a decisão dela, compreenda a decisão de não permanecer na chapa e, em seguida, com muito mais diálogo dentro do partido, chegaram ao meu nome e eu recebo de forma muito honrosa essa missão, em especial por ser a única mulher de todas as chapas ao governo, e por ocupar também nessa chapa um espaço que já foi ocupado pela atual governadora Isolda Sela. Governadora Isolda Sela deixou a sua marca na gestão do Estado, principalmente na parte da área da educação. Sempre procurou priorizar e acompanhar projetos relacionados à educação. Qual deve ser a marca que Jade Romero pretende colocar caso seja eleita vice-governadora do Ceará? Primeiro, eu quero destacar que antes da minha militância política, que já tem 12 anos partidariamente e mais de 20 anos nas pautas de juventude, de mulheres, eu sou uma técnica, sou formada em gestão pública, sou especialista em políticas públicas, faço mestrado em administração pública, então eu acredito que tenho total capacidade para contribuir na gestão em qualquer aspecto que, assim, o Eumano, sendo eleito, me designe para a função. E eu acredito que uma das nossas prioridades é poder dar continuidade a esses projetos que já vêm sendo desenvolvidos na vice-governadoria, que são projetos que tratam da juventude que, por exemplo, que não está trabalhando nem estudando. Inclusive, eu participei da elaboração desse projeto e é uma pauta também que eu me identifico muito. Com certeza, essa pauta de mulheres, da política para as mulheres, da política da juventude, serão um dos dois temas que eu com certeza vou abraçar. Além disso, a questão da inclusão, eu já tenho um trabalho com o esporte paralímpico, então é um compromisso também que eu já tenho com toda essa comunidade, com as pessoas que têm deficiência, de promover ainda mais essa inclusão e outras pautas também que o Eumano, caso eleito, Eumano e Jade, assim deseje designar. Parte da sua vida pública foi relacionada em cargos relacionados ao esporte. Quais são os projetos, o que a senhora pretende implantar nessa área no estado do Ceará? Na Secretaria Executiva do Esporte, a gente conseguiu levar as areninhas para todos os municípios cearenses. E além das areninhas, a gente também tem o esporte em 3 tempos, que transforma essas areninhas em espaços para a realização de atividades para jovens de 7 a 17 anos, com profissionais de educação física. Além disso, tem também o Futepaz,
que é um projeto que tem revelado talentos nessas areninhas para os principais clubes cearenses. Então, nós temos aí uma política de esporte que vai muito além das areninhas. Nós temos o Bolsa Atleta, que atende 6 mil esportistas de baixa renda, né, com a renda mensal para que ele continue, se mantenha treinando, para que ele tenha uma alimentação digna. Então, nós temos aí uma série de políticas do esporte que podem ser ampliadas, né? E, com certeza, a Areninha é uma das que os municípios mais têm tido retorno, porque a Areninha ela vai muito além da prática do esporte, né? Ela traz toda uma economia que gira em torno dela, traz iluminação, traz uma convivência muito boa naquele ambiente. Então, com certeza, uma das políticas que a gente vai manter e ampliar, que já vem sendo muito bem sucedido do governo Camilo e Isolda, vão ser as areninhas. A gente não pode fugir desse assunto que é a segurança pública. Afinal, quando a gente traz aqui o candidato para o debate, é um assunto que sempre a população pergunta, questiona e quer saber qual as soluções apontadas ou qual caminho nós devemos percorrer para ter um Estado com números pelo menos mais aceitáveis na área da segurança. Essa questão da segurança pública, nós temos que reconhecer que é sempre um desafio. Um desafio para o nosso Estado, um desafio para todo o país. Essas facções, elas não nasceram aqui no Estado, elas nasceram no Rio, São Paulo, se instalaram aqui principalmente por conta da nossa posição geográfica, que é privilegiada para um escoamento de drogas que também vem dos países que fazem fronteira com o Brasil. Então é preciso, primeiro, que a gente tenha um governo federal forte também, investindo nessa questão das fronteiras. É importante destacar também que se investiu muito em segurança no governo do Camilo, no governo da Isolda, com contratação de efetivo, de equipamentos de última geração. Por exemplo, o armamento utilizado hoje pela nossa polícia é o mesmo utilizado pelo Exército americano, mas ainda há muito mais para fazer. Com o Lula presidente, nós acreditamos que nós vamos conseguir concluir o Centro de Inteligência, que reúne todas as inteligências das polícias. Esse é um ponto principal, ponto-chave no combate à violência. Uma outra questão também é que nós vamos implementar o Batalhão do Raio, que ele já vai com vídeo monitoramento para os municípios com acima de 20 mil habitantes, e também uma série de outras políticas que descentralizam, né, essa questão da segurança, fortalecimento dos nossos profissionais de segurança pública e o investimento, sobretudo, em inteligência. Nós acreditamos que esse é um dos pontos que também nós vamos seguir aumentando esses investimentos para ter um retorno e melhorar esses números na segurança. A pandemia obrigou o Estado a estruturar a sua saúde de uma forma urgente, emergencial. Isso fez com que muitos hospitais se equipassem de forma muito rápida, mas, por outro lado, gerou uma fila das cirurgias eletivas. O que a gente pode fazer para a gente poder acelerar essa fila de cirurgias que existe hoje, essa demanda reprimida, e também avançar com a saúde do nosso Estado? A gente tem que destacar que a condução durante a pandemia do governador Camilo, né, adquirindo novos hospitais, interiorizou muito, né, a nossa saúde. Criou novos leitos em municípios, UTIs, ampliou também o número de leitos. E o nosso objetivo, né, dando continuidade a esse desenvolvimento da saúde realizado no governo do Camilo e da Isolda, é de continuar nessa descentralização. É fazer com que quem mora no interior, no seu município, consiga resolver seus problemas de saúde ali na sua região. E a gente já tem os nossos hospitais regionais, vamos concluir o hospital universitário, vai ser o maior hospital do Ceará, com 655 leitos, e vamos também construir mais 3 hospitais regionais polo. Um no Centro-Sul, um outro na região Inhamus, Crateús e um outro no maciço de Baturité. Fortalecimento também das policlínicas, enfim, dessa rede de atendimento, para que a gente possa oferecer um tratamento digno, sempre próximo do cidadão, e também reduzir esses números, essas filas que se acumularam em decorrência do período de pandemia. Candidata, a senhora tem um pouco mais de 1 minuto para deixar um recado para o seu eleitor. Queria deixar a reflexão que nós temos uma oportunidade única esse ano aqui no Estado. A oportunidade de ter Lula presidente, o presidente alinhado com o nosso projeto, que possa ajudar o nosso Estado a seguir avançando. Nós não podemos retroceder. Queremos o Lula presidente, o Camilo, que sempre trabalhou muito pelo nosso Estado, trabalhando também no Senado Federal para trazer recursos, trazer desenvolvimento para o nosso Ceará. E ao Mano,
né, que o nosso governador, um homem competente, que conhece bem o nosso estado, que esteve durante os últimos anos construindo toda essa política exitosa do governo Camilo e Isolda ao lado deles. E eu também participei do governo do Camilo como secretária executiva do esporte, também tenho minha contribuição como técnica, como política a dar nesse governo. Então peço a vocês que façam essa reflexão, nós temos uma oportunidade única de alinhar o projeto federal com o projeto estadual e seguir ampliando os investimentos aqui no nosso estado. Muitíssimo obrigado. Receber aqui a candidata Jade Romero, vice na chapa de Eumano Freitas ao governo do estado. Lembrando que todo o nosso conteúdo do JC Eleições está disponível no canal do YouTube no GC+. E toda terça e quinta tem entrevista ao vivo às 4 da tarde na Jovem Pan News Fortaleza, com transmissão simultânea pelo YouTube. Obrigado mais uma vez, candidata. Boa sorte. Eu volto com você nos estúdios, Bianca. Obrigada, Alexandre. Obrigada, candidata, também. E foi divulgada hoje uma nova pesquisa de intenção de voto para o governo do Ceará. A pesquisa Invox Brasil, contratada pela TV Cidade Fortaleza, mostra Capitão Wagner, do União Brasil, com 37% das intenções de voto, seguido por Roberto Cláudio, do PDT, com 26%. Eumano Freitas, do PT, tem 16%. Brancos e nulos somam 9%. Não souberam, 8%. Zé Batista, do PSTU, e Chico Malta, do PCB, marcaram 1% cada. Serlei Leal, do UP, não pontuou. Os números correspondem ao cenário estimulado, ou seja, quando os candidatos são mencionados. Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são sugeridos, Capitão Wagner aparece com 16%, Roberto Cláudio, 10% e Eumano Freitas, 7%. Brancos e nulos, 5%. O ex-governador Camilo Santana e o ex-presidente Lula foram mencionados e receberam cada um 3% das intenções. 52% não souberam responder. Na pesquisa estimulada para o segundo turno, Capitão Wagner e Roberto Cláudio estão empatados com 44%. Brancos e nulos, 8%. Não souberam, 4%. Em outro cenário de segundo turno, Capitão Wagner tem 53% e Eumano Freitas, 33%. Brancos e nulos, 10%. Não souberam, 4%. Um terceiro cenário de segundo turno apresentou ainda Roberto Cláudio com 53% e Eumano Freitas com 26%. Brancos e nulos, 15%. Não souberam, 6%. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro de 2,45 pontos para mais ou para menos. Foram ouvidos 1.601 eleitores entre os dias 24 e 28 de agosto. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral. Em instantes, a curva crescente da varíola dos macacos no Ceará. E o caso do menino que teve o rosto e as mãos queimados com uma explosão de uma bomba caseira no interior.
Um menino de 10 anos está internado no IJF depois que uma bomba explodiu nas mãos dele. Thea, qual é o estado de saúde da criança? Boa noite para você. Boa noite, Alexandre. O Juan Pablo Lima, de apenas 10 anos, está nesse momento estável, mas a família dele está precisando de ajuda porque o parente que o trouxe para cá, veio apenas com R$40 no bolso. É por isso que eu já vou começar dando aqui o número de telefone deles, porque eles estão precisando de depósitos no Pix. É o 998 18 4889. O garoto estava brincando com outras crianças lá no município de Ipu. Eles desmancharam um fogo de artifício e aí os explosivos acabaram realmente estourando. Esses ferimentos atingiram as mãos, o rosto do garoto e ele teve que ser internado no hospital municipal e depois trazido aqui para a capital. Eu volto agora para o estúdio do JC, agradecendo todas as oportunidades. Até mais, gente. Obrigada, Thea. O Ceará confirmou o primeiro caso de varíola dos macacos em mulher. Até agora são 60 registros no estado. Os últimos números da Secretaria da Saúde do Ceará sobre a monkeypox mostram que 60 casos da doença foram confirmados aqui no estado. 59 homens e apenas uma mulher. No momento, eminentemente de transmissão sexual. E é claro que nós temos que recomendar a todas as pessoas que tem parceiro desconhecido, que tem múltiplos parceiros, que realmente tenham muito cuidado e use o preservativo para evitar a transmissão. Segundo a Secretaria da Saúde, outros casos suspeitos foram notificados e estão em investigação, 146 em homens e 115 em mulheres. Erupções cutâneas, febre e dor de cabeça estão entre os sinais mais frequentes. Para este infectologista, a melhor forma de prevenir é adotar cuidados básicos de higiene e usar a camisinha. O cuidado, aquelas pessoas que tiverem com sintoma respiratório, por exemplo, usar máscara é importante. E lavar as mãos, seja com água e sabão, como eu falei, enfatizando, ou com álcool em gel, ou com álcool a 70%, isso vai ajudar a prevenção de muitas doenças, inclusive essa varíola do macaco. Os cuidados que aprendemos com a Covid-19, com relação à higienização das mãos e tudo mais, também nos ajudam a manter a monkeypox longe. É por isso que aqui no comércio da Cláudia, a higienização das mãos continua como regra. E a gente manteve durante a pandemia de Covid e agora com a monkeypox. A gente oferece o álcool em gel tanto para a gente como para os clientes. E é uma constante, A lavagem das mãos, está sempre aseado, faz muito bem. E vale reforçar que os macacos não transmitem a doença e não há por que ter medo deles. O macaco hoje não representa risco, Infelizmente, digamos assim, é um animal que tem sido maltratado por essa informação, mas ela não é uma informação correta. Então, eu aconselho que nós tratemos os macacos de maneira muito adequada, como nós devemos tratar bem todos os animais. O Jornal da Cidade termina aqui. Amanhã pela manhã tem Balanço Geral Ceará. Forte abraço para você. Boa noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.